13. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Samuel, todo o pessoal que teve a prever. Muito bom, Duda. Estamos mais uma vez aqui, né? Você estava lá no campo do Noroeste como médico do jogo. É verdade. Quer dizer, isso daí é mais um indício de que realmente você é candidato a prefeito. Pré-candidato, né? Senão daqui a pouco já tem alguém me torcendo na orelha e falar que é candidato a prefeito. E se falhar, já está garantido como massagista do exatamente. Na terceira. Não, foi muito interessante o jogo. Foi muito interessante o jogo. Claro. E o Noroeste, o que eu senti no jogo foi o seguinte: eu senti que os nossos jogadores sentiram a pressão da torcida. Acho que eles estão tão acostumados a ver um público menor que quando viram tanta gente assim, o calor da torcida animando o time deixou alguns jogadores com dificuldades ali. Então o Noroeste acabou no primeiro tempo, teve um pouco de dificuldade, principalmente pela esquerda. E o juizão não deixou barato, né? A pessoa caía em campo. Eu já participei de outros jogos onde eles pedem para a gente entrar dentro do campo. Aquilo sempre come tempo, né? E o juiz mandava colocar na maca, colocava o jogador para lá de fora, e lá ia eu correndo, né? Dando volta no campo inteiro, né? O juiz judiou de mim. Mas você joga futebol toda semana, pô? Mas você viu o tamanho do campo do Noroeste? Ah, bom. É grande aquilo, hein? Não é fácil, não. Eu já achei que, como você estava lá de médico no campo, eu falei, com essa crise o Raul está arrumando um bico aí de médico. Eu estou pensando em arrumar um com o Artêmio, porque ele vai dar aula de judô. Os azuizinhos, eu estou me oferecendo para ser professor também lá. Eu ainda não sei lutar judô, mas acho que numa semana eu pego. Conhece bem os meandros, viu, professor? Isso. No nosso tempo a gente brigava no meio da rua e era divertido, né? Chamava de briga saudável, né? Mas, de fato, a gente está envolvido nisso aí. Eu até fiquei com algum receio da repercussão, porque muitas vezes as pessoas desvirtuam o que a gente diz de fato, ou pelo menos é a nossa real intenção. E nessa questão do... mas não pode, judô educa, né? Exatamente. O judô, pelo pouco que eu sei de judô... Você não vê brigando na rua. Claro, ensina o cara a não brigar. A intenção, de fato, é essa aí. A gente contribuir com o pessoal do GOT nesse equilíbrio emocional, trazer segurança, a parte da defesa pessoal que a gente ensina, ela de fato coloca aí o bom senso, o evitar o confronto. São várias vivências que nós exercemos. A parte da defesa propriamente dita, ela entra também na aula, mas é só para agregar. A contribuição é principalmente nessa questão da vivência, da ética, da filosofia do judô. Eles estão precisando de esporte, segundo a psicóloga que fez a análise do grupo da Endurb, né? É um trabalho estressante e a gente tem que ver esse lado aí, porque o ponto de equilíbrio, de bom senso, tem que ser exercido. Tanto do lado do munícipe como do lado dos agentes do GOT. Essa semana, não sei se foi coincidência, mas em 2, 3 lugares que eu passei que eu via os azuizinhos, estavam sempre em 3. Eu tenho uma vantagem, viu, Duda? Eu tenho a perna meio comprida, então esse negócio de briga pra mim é mais fácil eu sair correndo. Cara, mas não tenha dúvida. Mas essa é a primeira regra da defesa. Não, mas briga. A primeira regra é essa, sair correndo. Lógico. Quando você falar isso, você está pronto para analisar se de fato dá para fugir ou não, né? Mas o confronto, de qualquer maneira, tem que ser evitado, porque todo mundo sai perdendo numa briga, isso aí a gente já sabe. Não leva a nada, E né? o que precisa é trazer um pouco mais de equilíbrio, às vezes há um autoritarismo que alguns agentes a gente sabe que tem, né? E também o cidadão muitas vezes está estressado lá no centro da cidade e tal. Então, precisa muito equilíbrio nessa Tem uma questão. ideia em relação a colocar esses cartões. Nós temos que tentar evitar com que os azuizinhos fiquem menos expostos a atritos, né? Sim. Então existe a possibilidade, em algumas cidades já adotaram esse sistema, Dudu. Você chega lá, você coloca a notificação, né? A pessoa tem, acho que, se não me engano, Marília ainda cobra acho que mais R$10 de multa ali, essa pessoa, mas ele tem o direito de não pagar a multa, indo naquele momento lá na Endurb, né, por exemplo, recolheria aquela taxa, pagaria o estacionamento e ficaria isento da multa. Ele mataria a multa ali, né? Então é uma ideia, eu até estava conversando ontem com o Marquinho, da gente transformar isso em projeto de lei, né? Porque eu acho que o intuito é fazer as pessoas, né, não como ficar multando para ser uma coisa arrecadatória, mas fazer uma situação onde a pessoa saiba que é muito mais barato você chegar lá e recolher aquela taxa do que ficar depois tendo que se deslocar até Endurb para pagar outra taxa que nem algumas cidades têm. Eu achei a ideia muito boa, acho que você podia ser implementada na cidade. Até porque precisa também desmistificar essa ideia de que é uma indústria da multa.
Isso aí tem que deixar de acontecer. E essa é uma das alternativas, o Marquinhos apresentou uma. Eu fiz uma alternativa e mostrei ontem na tribuna também sobre um aviso, simplesmente um aviso no carro do cidadão, sem atuação. E tive na Indurb ontem discutindo com o pessoal. Tem que amadurecer uma boa ideia, viu, Raul? De fato, com todas essas discussões e sugestões aí, porque não está tão difícil assim de minimizar essa chance de confronto aí. Ô Raul, o que é essa reunião da Comissão de Fiscalização para tratar de problemas do SAMU? Eu não estou na Comissão de Fiscalização, né, e Controle, mas eu sei que hoje eles estariam reunidos com os médicos do SAMU. Se não me engano, acho que ia lá a médica que no dia estava fazendo a regulação, né? Tem uma médica que fica no telefone só fazendo a regulação, né? Porque poucas pessoas sabem, mas as unidades de ambulâncias do município não são todas que têm médico, né? Os médicos são limitados a algumas unidades. Então a médica que fica regulando no telefone, ela vai avaliar se naquela unidade vai, né, naquele atendimento vai uma ambulância com médico ou se vai apenas os paramédicos. Então essa médica ela faz a regulação. E nós tivemos um evento em que a pessoa ligou para o SAMU, mostrando que a mãe estava com, não sei, acho que uma insuficiência respiratória, que por sinal acabou indo a óbito, né? Acabou indo a óbito. A médica da regulação, isso está tudo gravado, né? Tudo gravado. Ela acabou, a médica foi orientando o que tinha de fazer os primeiros socorros. Um médico saiu, né, com uma unidade para fazer o atendimento e solicitou o apoio técnico de mais uma ambulância. O que aconteceu? Como era troca de plantão, me parece que essa equipe se recusou a ir dar cobertura para esse médico que foi fazer o atendimento, né? E o próprio médico que fez o atendimento, se não me engano, foi quem fez a denúncia contra essa equipe de paramédicos, né? E aí eles começaram a criar uma balbúrdia em cima disso. A Câmara está entrando, porque diz que estariam aí omitindo a participação da médica que estaria fazendo a regulação, né, do processo. O que eu estou sabendo, isso não é a Secretaria de Saúde que está fazendo, quem está fazendo é a Corregedoria da Prefeitura, né? E a própria Secretaria, se não me engano, já acabou mandando isso até para o Ministério Público, até porque teve uma pessoa que foi a óbito, né? Vai acabar tendo uma averiguação diferenciada. Então, o que está sendo feito é isso, né? A Secretaria afastou os profissionais, né, sem prejuízo aos seus rendimentos, para que a Corregedoria pudesse fazer aí a investigação. Mas quem está fazendo isso não é nem a Secretaria de Saúde, é a própria Corregedoria que está fazendo esse procedimento. A Câmara está solicitando a participação desses três médicos aí, que fazem parte da regulação, mas para prestar esses esclarecimentos, que eu já tenho esses esclarecimentos de antemão. Caetano, você acha que as atitudes que o Rodrigo já anunciou aí para resolver os problemas financeiros são suficientes? Ou isso nem vai mexer em nada dos problemas de grana da Prefeitura? Algumas ações eu acho que elas, de fato, não vão atingir o montante que a cidade necessita, né? Essas demissões esparsas, isso aí tem pouco impacto financeiro e pouca compensação. Eu acho que, por exemplo, esse refis pode contribuir. A grande expectativa talvez seja exatamente em cima disso aí. E as economias eu acho que tem que ser mais substanciais. E isso que está acontecendo assim, parceladamente em algumas secretarias, tudo ajuda, contribui. Mas eu temo que não seja suficiente, professor. Eu estou um pouco inseguro nessa questão. A queda de dinheiro está um absurdo, né? Sim, não está circulando nada. Existe muito receio, muita falta de credibilidade dentro do país, fora do país. E eu acho que não vai tão já mudar essa situação enquanto não acontecer alguma coisa que gere mais credibilidade, se acontecer a nível político, sabe? Não sei até que ponto resolveria um processo de impeachment, não sei se isso aí de fato contribuiria, não sei se uma prisão do Lula traria credibilidade à população, mas eu sei que hoje a grande mola propulsora da crise é a descrença da população. A perplexidade, viu? Então fica a perplexidade. Inerte, né? Ninguém se movimenta. Juro que eu não sei qual seria a melhor solução. Então, e nisso todo mundo se impeachment, segura, cassação, né? Eu sinceramente não sei.
Até porque todos os atores que estão envolvidos na situação, né? A gente tem uma sequência, né? Se você caçar a Dilma, se você caçar... Porque eu acho que há uma vai sobrar descrença, pra governar o país, né? há uma descrença geral no Congresso, né? Nos políticos, quem está no governo, quem não está. Eu não sei. E tudo indica que quem vai para a cadeia são os diretores, os funcionários, e político não vai nenhum. A impressão que dá é essa, né? Quer dizer, como já não foi no mensalão, né? Que não vai político nenhum para a cadeia. Quando vai, fica lá fazendo um spa, né? E volta rapidinho na coisa, né? Não é isso a impressão que dá? Eu tenho uma boa expectativa, viu, professor? Eu estou com um pouco de esperança, porque pelo menos a gente está vendo acontecer algumas prisões inusitadas, né? Eu jamais imaginaria um José Dirceu preso. Jamais imaginaria um Odebrecht preso. E hoje a gente está vendo as atuações dessas instituições que estão fortalecidas, como a Polícia Federal, o Ministério Mas não tinha, Público. mas não tinha jeito de não prender o Zé Dirceu, porque Nesse país eu já vi tudo, de tudo, viu? mas tudo saiu dele. Como é que o projeto do PT 100 anos no poder era dele? E do Né? Lula. E o Lula Claro, mas porque ele brindou o Lula. A verdade é que eles começam fazendo pequenininho, vão aumentando, vão vendo que não vai acontecendo nada e transformaram isso numa grande máquina, né, de corrupção, né? Essa que foi a Mas eu verdade. acho que o país não tem outra saída. Mas Acho que não, né? a minha preocupação, Duda, era principalmente em relação aos funcionários públicos municipais, né? É importante que eles tenham certeza que vão receber o seu 13º, vão receber os seus salários em dia, né? Pelo menos em conversa com o prefeito Rodrigo Agostinho, ele me garantiu que esse risco não existe, então eu já fico bem mais tranquilo. O restante, né? O restante passa a ser um pouco mais, pode ser muito mais bem administrado, né? Então, se atrasar um fornecedor ou outro, né? Com certeza, principalmente aqueles fornecedores mais antigos da prefeitura, não vão se importar com atraso de 30, 40 dias, aí eles conseguem absorver um pouco mais. Agora, o funcionário não, né? O funcionário ele precisa receber em dia, porque ele vai depender daquilo para ele poder, né, dar o sustento para sua casa. E isso aí, pelo menos o prefeito garantiu que a prefeitura chega ao final desse ano com tranquilidade. Né? Ele garantiu isso? Garantiu isso para mim. Acho que é o único Fiquei homem contente. público que está garantindo alguma coisa nesse país é o Rodrigo, viu? É que a prefeitura de Bauru, apesar de tudo, ainda está melhor que muita prefeitura da região. Porque a maioria das prefeituras não pagaram a primeira parcela ainda. Exato. Nós tivemos um estado inteiro, né? O Rio Grande do Sul ficou numa situação... Não, mas não é só, não, tem mais jeito. Eu vi uma coisa na rádio, eu não sei se eu entendi errado, viu? E foi o Cafeu falando. E até se o Cafeu estiver assistindo, eu ligava, se foi isso que eu entendi. Que a receita de impostos desse ano, corrigindo os impostos da de 2001, vai ser igual a 2001. Nossa. Corrigindo a inflação. Não, na época o Rodrigo Se for isso, é um verdadeiro absurdo. Na época o Rodrigo tinha me dito que tinha tido uma queda de mais de 50 milhões, né? Tem, então. 50 milhões em termos de arrecadação. Eu não sei como é que Olha a ele pode diferença. garantir que vai pagar a segunda parcela. É. Ele pode falar o que já existe, o que existe. Realmente, Bauru faz parte aí de 1/3 das prefeituras que pagaram a primeira parcela do 13º. É claro que nós vamos ver algumas situações, né? Por exemplo, eu vejo lá pela SEMA, né? Ela já não vai ter condição, por exemplo, de ficar fazendo manutenção em praças como fazia. Né? Então nós vamos ter uma cidade um pouquinho mais cheia de mato aí. Né? Porque vai faltar combustível, vai faltar hora extra, para você poder pagar. Então todo mundo vai ter que puxar um pouco, né? Pisar um pouco no breque. acontecendo Todo mundo tem em que todas, colaborar, né? Tem que colaborar, Está acontecendo em tudo. Ali na Secretaria de Esportes, que eu tenho mais ligação também, as viagens estão sendo canceladas, o pessoal está tendo que pagar o combustível do próprio bolso, as equipes esportivas, e estão fazendo o que é possível também. E muita gente deixando de participar em eventos, em competições e tudo mais. Bauru mesmo não vai estar nos Jogos Abertos do Interior esse ano, e eu até entendo a situação, né? Não só porque é a falta de recursos. Queriam transformar Bauru em sede outra vez. Convidaram também. Só faltava. Mas também é porque a gente está com poucas equipes, as equipes não são representativas, são poucas chances, é uma outra modalidade que se destacaria, então... É o momento. Mas é o cada momento. atitude que diminui de fazer alguma coisa significa queda no imposto.
Cada botequinho que fecha, queda no imposto. Sim, Cada retrocesso. banquinha. Essa semana teve na minha sala uma mãe de aluna que trabalha na feira. Eu falei, e a feira? Porque a feira eu achei que vai ser o último lugar, porque é tudo mais barato na feira, né? Ela falou, Duda, caiu o movimento. Caiu. Eu falei, mas na feira? Ela falou, na feira. Caiu Eu não tenho ido na feira, faz tempo. nítido, caiu o movimento. É? Caiu o movimento. Na feira. Então, cada coisinha, cada banquinha que sai, Sim. mexe em imposto, mexe em arrecadação. O sonegômetro está batendo, né, recorde lá. Quem? E sonegômetro. O sonegômetro é o sei, contrário do claro. impostômetro, né? E nós ainda vamos Mas ter... não é nem índice de sonegar. Se sonegação. você não tem dinheiro, não é sonegação. Tá, não Sonegar gera é o cara receita. que tem Que dinheiro deixa e de não pagar. paga, Sim. comete crime, né? Que sonegar o quê? Mas Você não também tem chegou dinheiro. aí. Chegou também nesse patamar. E nós temos aí algumas partes burocráticas que ainda ficam atrasando, né, os nossos empresários a investirem na cidade. Essa semana ainda eu tive uma reclamação. Nós aprovamos a lei dos corredores comerciais e o prefeito ficou de mandar para a Câmara os outros corredores, né, para a gente poder fazer novas audiências públicas. E pasmem vocês que nós temos uma pessoa que foi procurar a gente na Câmara, existem uma sequência de barracões ali na rua Maceió, onde já existem pessoas atuando há mais de 15 anos, né, e aquele ali não está marcado no projeto de lei que aquilo é um corredor comercial. O que aconteceu? A CEPLAN não quer emitir alvará de funcionamento para as pessoas poderem atuar ali. Olha a situação que fica. Você precisa de ter as empresas agindo, né, para poder gerar os recursos e a prefeitura ainda com os entraves burocráticos, né, não resolvidos. Né? A lei de zoneamento que era para ter chegado na Câmara em julho, né, Artemio? Não. Você veja que até agora ainda não chegou. Né? Isso era para nós já estarmos discutindo, né, a toque de caixa para fazer com que isso acabe por vez na cidade de Bauru. E são entraves contraditórios, né? Porque você vê, é um departamento, um órgão da prefeitura que devia estar contribuindo para aumentar o número de arrecadação, né? Está fazendo o possível, né? Até a nível de bom senso, né? Nesse momento, já que não existe corredor, o que é possível se fazer para a empresa se manter, continuar aberta, funcionando, nós estamos criando problemas. empregando. É um contrassenso. É um contrassenso, essa dúvida. Como é que ficou o aditivo para a estação de tratamento de esgoto? Como é que ficou essa discussão? Não ficou. Né? A empresa tinha pedido quase, eram 11 milhões, né, Artemio? Quase 12, né? Era quase 12 milhões. Acabou caindo para... Cerca de 2 milhões, né, por enquanto. Pelo menos as análises da prefeitura, né? E parte disso ficou restrito porque também a prefeitura contratou uma empresa que faz as análises, né, das necessidades. E tinha outra empresa que fez o projeto. A empresa que fez o projeto fala, não há necessidade do que essa empresa está pedindo. Né? Então a gente está seguindo o projeto. E fazendo isso, tivemos a grata surpresa que as estacas parece que deu tudo certinho, pelo menos até o primeiro momento. Né? Ou seja, se for tal algum tipo de aditivo, esse aditivo vai ficar... Está andando. Eu tive vai lá ficar restrito sexta-feira, nesses 2 milhões mesmo. Eu tive lá, eu fiz algumas imagens, né? O Rodrigo foi lá, o Sidney foi lá, foi bom que a gente pegou um depoimento deles também. Na tribuna ontem eu falei que, na minha ótica, está deixando um pouco a desejar, porque eu vi pouco equipamento e poucos operários, né? É uma obra imensa, é uma obra gigantesca, uma das maiores do Estado, mas das maiores a nível de saneamento do Brasil também. Eu disse que ainda vai nos orgulhar muito, porque muita gente não se preocupa com o meio ambiente, principalmente a nível político, porque são coisas que não aparecem, né? Então a gente fica satisfeito de ver que isso aí está indo bem, está funcionando bem, que a gente tem os recursos disponíveis e que se receber os recursos a nível federal, nós vamos ter até um caixinha aí. Então, de repente, o Rodrigo pode terminar bem o mandato dele se continuar vindo esses recursos federais. Com relação à obra especificamente, está esse embate aí, e essa decisão a ser tomada em relação a esse aditivo que foi solicitado. A prefeitura quer pagar cerca de 2 milhões apenas, dos 12, mas ainda não foi batido o martelo. Eu não acredito que o Rodrigo inaugure isso no mandato dele. Até difícil. porque nós esperávamos um volume de obras em torno de uns 10 milhões por mês e a empresa não está tendo fôlego para fazer isso. Né? Mas não tem problema, né? Iniciou aqui, o próximo prefeito com certeza vai conseguir fazer a inauguração. Importante que vai uma obra que é para ficar aí para a cidade, né? Estão ficando 20 anos, exatamente. não triplicando o preço. Né? Exatamente. Como é que vocês estão vendo acontecer. essa denúncia do Pedro Valentim? O Pedro Valentim tem uma gravação que foi feita até pela pessoa que foi, segundo diz,
tentar oferecer dinheiro para algumas personalidades da Câmara, e essa própria pessoa, parece-me que foi ela que entregou para o Pedro Valentim. É uma hora perigosa, porque tudo aquilo que a gente Tá atinge assistindo lá em os cima. outros, se não tiver bem argumentado, o próprio Pedro pediu uma peritagem na ficha, na fita, dando até a impressão de que ela não está ou bem nítida, não sei o quê. Parece-me que o Pedro Valentim vem amanhã aqui, né? Aqui na TV Prevê. A Nádia estava tentando agendar o Pedro. Como é que está o reboliço lá na Câmara? Diz que tinha... No meu entendimento, eu acho que ele foi um pouquinho precipitado, porque ele não tinha ainda o material disponível, então acaba refletindo, repercutindo sobre os 17 vereadores. Aqui eu tenho a oportunidade, então, de dizer, professor, pode ficar tranquilo, todo o meu eleitorado, todo cidadão, né, que esse vereador aqui não está metido em maracutaia nenhuma. E a minha fala ontem foi bastante sucinta, porque a gente tem muito trabalho lá, Raul. A gente não tem que ficar perdendo muito tempo com essas coisas, que vão acabar vindo à tona, certamente vão ser analisadas, inclusive, a nível judicial. Então, eu penso da seguinte maneira, eu não faço pré-juízo de ninguém, tá? Não quero prejulgar ninguém, eu acho que tem que ser apurado e eu acho que tem que ser punido. Parece-me que o Pedro não vai mais entregar a fita na Câmara, porque foi, segundo ele, foi maltratado por alguns vereadores, por alguns mas ele já está entregando para a promotoria criminal e para a promotoria das atividades públicas, né? Teve alguns vereadores que ficaram bastante incomodados com o fato disso não chegar logo lá para o esclarecimento, né? É muito ruim para nós, vereadores, ficarmos assim em especulações em cima de um assunto que está envolvendo, né, a Câmara Municipal, todos, né? O funcionalismo público, né? Fica levantando suspeição em cima da instituição, né? Então a Câmara se incomoda com isso. Se tem, já mostra já para a gente ver o que está acontecendo, né? Só isso, foi isso que aconteceu. Teve vereadores que ficaram um pouquinho mais incomodados, né? E queria até interpelar judicialmente o Pedro para que ele apresente então isso, né, de forma mais eficiente. E me parece que ele já fez isso a nível do Ministério Público, né? Claro, parece que sim. E se desconsidera um ou outro, poderia considerar os outros. Eu acho que nós temos essa expectativa, eu acho que nós temos o direito de também acompanhar tudo isso aí, porque nós estamos diretamente, né, Raul? Nós estamos dentro da instituição, né? Sim, afeta de alguma maneira. Se o problema está na instituição, se o problema não está na instituição e estiver dentro da prefeitura, também a Câmara Municipal também tem a sua responsabilidade na fiscalização do processo. Sim. Então também nos interessa o assunto, né, enquanto fiscalizadores. Né? Quem manda essa pergunta é o Marcos, do de Vereadores. Na rua Antônio Alves, a partir do quarteirão 26 até a cabeceira do aeroporto, a rua é estreita em mais de 30%, formando gargalo, passando um só automóvel por vez. Quando para um caminhão em um dos lados da rua, fica complicado. Por que não proíbe estacionar em um dos lados da rua? Olha, essa reclamação aqui já aconteceu aqui na TV Prevê, acho que é um ano atrás. Essa colocação é interessante. Nós podemos apresentar, né, Artemio, enquanto para a Indurb, né, esse tipo de solicitação. Sim. Analisar primeiro, né? Assim fica muito difícil a gente visualizar aqui da televisão, mas anotei aqui. Antônio Alves Quadro. Não, se está um gargalo, né, nessa região, vai ter que pensar em alguma alternativa mesmo, né? Eu fiz algumas sugestões ali naquela região, a Indurb acatou algumas delas, né? Justamente nessa quadra da Antônio Alves, ali quando chega de cima, existem alternativas de você seguir em frente, virar para a direita, virar para a esquerda. Eles fizeram uma simples sinalização horizontal ali, resolveu o problema de muita gente, que ficava meio perdido ali na situação. Então, facilitou o trânsito na região um pouco. Mas é bom. Vamos ver isso aí, Raul. É muito bom isso. O Fernando Tibúrcio. Boa tarde, professor Duda e vereadores. Sou Fernando Tibúrcio. Trabalho na Somando Energias. No dia 23 de outubro, teve um evento no recinto sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu apresentei soluções para ajudar o meio ambiente que utiliza sistema de cisterna para reuso de água da chuva, aquecimento solar e geração de energia
fotovoltaica. Gostaria de saber se a cidade não consegue incentivar as pessoas que fizerem isso de alguma maneira. Quanto mais pessoas conscientes, é melhor para a cidade. Eu sou entusiasta disso, né? Você pega, por exemplo, hoje nós temos os postes híbridos, né? Você tem poste hoje, Duda, que você tem em cima do poste uma turbina que já gera pelo vento também, né? Já usa energia eólica, e ao mesmo tempo tem as placas fotovoltaicas para captar e já transformar energia em uma bateria ali, né? Para suportar as lâmpadas hoje de LEDs que conseguem iluminar muito bem, né? Muito bem. Eu acho que são ideias que poderiam estar sendo tomadas, principalmente em praças públicas, né? Você poderia, por exemplo, ter 2 ou 3 postes com uso natural e essas luzes, por exemplo, dos postes com energia fotovoltaica funcionando até uma certa hora, que essas baterias não conseguem armazenar tanto. Verdade. Mas a hora que o público vai estar presente na praça, nós poderíamos ter praças iluminadas com esse tipo de energia. É uma economia substancial, principalmente nesse momento. Daria para a gente fazer uma economia muito grande para o município, né? E você atentando para esse detalhe, né, das energias. Existem sistemas, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, você anda na Califórnia, você vê aquelas turbinas eólicas enormes, gerando energia, a empresa que coloca a turbina, ela gera energia para ela e descarrega energia no sistema grid-tied, dentro do sistema elétrico, e você ainda recebe dividendos por isso. Entendeu? Isso não podia ser feito no Brasil até o final do ano passado. Agora está regulamentado, você pode começar a produzir energia e vender energia para o governo. Sim. Então, nós temos que começar assim, ele tem toda a razão, a começarmos a pensar e entrar dentro desse nicho, porque é um nicho onde a gente pode aproveitar. Aqui em Bauru, você tem aí 5 a 6 km por hora de vento, pode utilizar também a energia eólica, a energia fotovoltaica. Você pega, por exemplo, os pontos de ônibus. Os tetos desses pontos de ônibus, todos poderiam ter painéis fotovoltaicos e as pessoas com tomadas ali à disposição para carregar celular, por exemplo. Você vê, na Europa eles têm até o Wi-Fi disponível. Então, mas aqui no Brasil é uma coisa gozada, né? Eu, que com a minha idade, eu conto cada história aqui. Eu vou contar de 2 lugares. Poços de Caldas tinha uma cachoeira que tinha uma turbina que dava luz de poços há 40, 50 anos atrás. À medida que criou esses sistemas estaduais, proibiram aquilo lá, fecharam, né? E tinha uma cidadezinha agora está voltando, você vê? Está voltando tudo isso. Não, estou tudo isso. Tinha uma cidadezinha em Mato Grosso chamada Chapéu Azul, em Indaiá do Sul, o nome atual, era Chapéu Azul antes. Tinha um engenheiro alemão que mudou para lá, comprou uma terra e tal. Ele montou uma turbina lá no Chapadão, numa área que dá 200, 300 quilômetros quadrados. Ninguém tinha energia não chegava lá. Só o Chapéu Azul, que tinha umas 100 casas no máximo, nem isso acho que não tinha. Tinha energia, tinha uma cachoeira enorme, o cara botou uma turbina lá, o Chapéu Azul era iluminado. Sim. Quase que ele foi para a cadeia, porque ele fez isso daí lá. Esse alemão, entendeu? Quase que ele foi para a cadeia. Você vê que coisa, né? Professor, hoje quem fizer isso é gênio. Eu estou retornando agora da Holanda e da Suécia. Na Holanda eu já tive 2 outras vezes. Dessa vez eu tive a oportunidade de ver um pouco mais a vida do holandês, várias possibilidades. Lá. Vi, novamente. Mas o mais importante tudo, que no preparo da minha palestra, que eu sempre faço para colegiais quando eu retorno, dessa vez o enfoque principal foi a vida do holandês. Normalmente é mais voltada para a parte esportiva. E o diferencial que a gente tem pode se tornar parâmetro para muitos ali. Nós precisamos deslumbrar países do primeiro mundo, porque o Brasil não pode esperar os 2.000 anos que a Holanda teve na sua construção. E existem muitas tecnologias, muitas vertentes. Eu fiz aqui em Bauru uma audiência pública para discussão do tratamento de lixo e de resíduo sólido, onde foram apresentadas diversas tecnologias que, além de serem mais econômicas, não agridem o meio ambiente da mesma forma que o que a gente tem aí. Da mesma maneira, essa parte da iluminação... Está falando dos moinhos de vento da Holanda? Sim, os moinhos de vento também é uma alternativa. Aqui em Bauru, na verdade, a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão eólica. As fotovoltaicas funcionam melhor. E eu tive essa semana que passou ainda discutindo com o pessoal da iluminação pública. É um grande embate que vai demorar para terminar, porque a ANEEL ela criou uma situação e agora ela saiu fora dela. Então os ativos de energia hoje não estão nem com a CPFL e nem com Bauru. Não se troca uma lâmpada em Bauru. Não tem manutenção, não tem equipes, estão sendo inclusive desmontadas. Quer dizer, fica todo mundo à mercê, novos postes não são instalados.
a gente fica à deriva. Essa que é a grande verdade. Já que você tocou mas na existe CPFL, muita coisa, viu? Né? Nós estamos com um problema sério na cidade de Bauru. Né? Os bairros periféricos, né? Samambaia cai a força direto. Direto. Aqui no Xangri-Lá não é diferente disso. E a velocidade com que eles respondem com as equipes tá lenta, entendeu? Porque as equipes estão Essa em número semana pequeno, eu fiz questão de ficar ligando. Fiquei 1 hora para conseguir falar. 1 hora. Então, mas existe um número que é interessante o público saber. Você digita no seu celular. 0800 010 1010. Não, tem um melhor. Tem? Tem um melhor. Me dá você esse chega número. no seu teclado, você guarda o número CPFL 1. Né? Olha, você vai na letra C, o P, o F, o L e o número 1, já dá um número direto para você mandar uma mensagem. Aí você coloca ali, registra que no seu endereço está faltando energia ou caiu energia. Aí que ele fica registrado no sistema da CPFL. Posso falar uma coisa bonita sobre a Holanda? Você esteve lá, a Holanda era para não existir. Ela é abaixo do nível do mar. Exato. A Holanda e a Bélgica não existem, na verdade. Exato. O que eles fazem? Reino dos Países Baixos. Eles ficam tirando água. Se eles pararem de tirar água, 1 mês inunda tudo, acabou a Holanda. Então o cara começa a tirar água. Daqui ele joga aqui, dali ele joga lá, dali ele joga lá. Até chegar no grande dique que está no oceano, aí eles jogam a água para o lado de lá do oceano. Tudo aqueles moinhos de vento que você vê, está tirando água e jogando para cima. Exatamente. Vai subindo, e joga. Você vê, e o Brasil, que nós que temos tudo, acho que é nós que somos ruins, meu Deus do céu, né? Entendeu? Os caras, se eles pararem de tirar água, 1 mês acaba a Holanda. Não dou tudo. Por que eles foram morar nesse lugar? Por causa daquelas guerras, daquelas invasões. Exatamente. Era o lugar que eles acharam para se esconder. E depois utilizaram, inclusive, na própria segurança, porque quando as tropas invadiam, eles alagavam, inundavam várias regiões. Claro. Foi o primeiro lugar no mundo que criou um imposto de ressarcimento aos agricultores quando eles tinham esse prejuízo aí pelo alagamento, pelas inundações. E outra coisa, eu tive 3 vezes na Holanda, talvez não tenha ficado tanto quanto o Artêmio lá. É um pouquinho também. Mas outra coisa que eu percebi, porque aqui no Brasil a gente fala assim, eu já entrevistei, inclusive, padre da Holanda, tudo, e eles confirmaram isso para mim, até aqui na TV para ver. Os negros vão falar, a droga é liberada na Holanda, mas o holandês não usa droga lá. É tolerada, professor. É tolerada. É tolerado, não então, é liberado. É tudo gente da Inglaterra que vai lá buscar, da coisa, entendeu? Claro que é uma coisa errada. E, nos cafés é liberada a maconha, né? Você entrar num café, você pode usar maconha. E droga pesada você compra naquela praça enorme que tem lá. Eu corri tudo aquelas bocas lá para ver. Eles têm essa tolerância às liberdades individuais. É gente do mundo inteiro. É por isso que tem também as vitrines onde estão expostas lá as prostitutas, né, no headline. Tem de tudo lá, né? Dessa vez eu não passei lá, mas das outras vezes é um programa turístico. Eu tirei fotografia, se alguém me pega tirando fotografia. Na verdade, famílias passam por lá nessa assim, região. Não pode fotografar? Não pode. O holandês não tem escândalo. Você vê as mulheres com criança passando, aquelas mulheres nuas nas vitrinas, ninguém nem olha. Ninguém nem olha. Para eles isso aí já é normal. Normal. Já virou cultural. É cultural. É turístico, né? É um programa que família Você tem a vitrine, tem tudo quanto é tipo de mulher. Mulher que pesa 150 quilos. O cara satisfaz as caras sexuais dele ali. O cara... Mas há centenas de anos aquilo lá. O cara... E tem um guichezinho. O cara vai no guichezinho, negocia. Aí combinou o preço, ele entra, fecha a cortina. A cortina fechada é prostituta trabalhando. A cortina aberta é prostituta em vitrine aparecendo. Nossa Senhora. Impressionante. Na Bélgica também tem isso, viu? Eu vi na Bélgica. Eu tive na Bélgica, mas eu não conhecia esse bairro. Eu tive em Bruxelas. Famosa de Bruxelas. Eu acho que eu estou meio velho para concordar com essas coisas todas. Olha, é para ir uma vez como curiosidade, porque a Amsterdã é maravilhoso. Você tem o Museu Van Gogh, você tem vários... O bairro dos museus ali, eu tive oportunidade de pela primeira vez na vida, ver um Picasso, ver um Van Gogh, um Modigliani. Eu sou formado em desenho industrial, então eu tinha esse desejo antigo. Aí dessa vez eu fiz, pedalei muito lá. É um país assim que uma curiosidade interessante, professor, é que assim existe na sequência
Na hierarquia de respeito ao trânsito urbano, Raul, isso é muito interessante. Em primeiro lugar é o bonde. O bonde não para para ninguém. Todo mundo para o bonde. Depois todo mundo para as bicicletas. Certo. Carro para bicicleta, pedestre para bicicleta, né? Ônibus para bicicleta. Então, olha que interessante, né? Primeiro, a prioridade no tráfego urbano é o bonde, depois vem a bicicleta, depois vem o ônibus, depois vem o carro. Mas é um país bem plano também, né? Você vai lembrar o nome da cidade? Eu não sei porque me deu um branco agora. Inclusive, ali eu descobri uma coisa, Raul. Você vê, né? O Brasil exporta 1000 coisas aí, mas o Brasil não é tido como um grande exportador de diamante, né? Antuérpia. Em Antuérpia. Eu fui em Antuérpia, numa fábrica de lapidação de diamante. Vocês devem ter ido lá? Não. E aí eu, com os engenheiros, comecei a conversar com os engenheiros que estavam lá. Sabe de onde vem tudo o diamante de Da Antuérpia? Do Brasil e Do da Brasil África. ainda? Do Brasil Ainda tem? Agora, como é que sai esses diamantes aqui? Não aparece em lugar nenhum. Pois é. Os caras falam, o Brasil e principalmente a África do Sul. A África do Sul. Os Camarões, né? É Entendeu? tudo clandestinos. Daqui sai, não vai sobrar recurso nenhum aqui, a não ser no bolso dessas pessoas que venderam diamante, com certeza. A indústria do terrorismo sul-africano é principalmente por causa dos diamantes, né? Congo, vários países ali. Agora, nego falava, que coisa esse Eduardo Cunha, não? O cara é um cara de pau desgraçado também, pelo amor de Deus. Já pegaram, é teu partido, né? É, Pelo amor de Deus. é do meu partido. Os deputados gostam dele, né? Que eu vi aqui alguns deputados. Gosto sendo dele é porque entrevistados. todo mundo tem o rabo preso e tem medo daquilo que ele falou. Ele falou, se eu cair, eu vou dar tiro para tudo quanto é lado. Ele já eu não falou. vi essa fala dele. Falou. Mas, Raul, você teve a oportunidade de Já ver falou. que ele transitou pelo PSDB, né? Ontem o Fernando Henrique Cardoso comentou todo isso aí, mundo. né? O cara tá aí há tanto tempo. E a pergunta da jornalista Ou ele foi, tá inclusive, nessa blefando, linha. ou aí. ele tem Agora, mesmo. Como é uma que coisa passa, que eu né, vi uma tanto coisa de tempo? bom nele. Ele praticamente ele não ficou engavetando nada, ele jogou tudo para votação. Jogou. E isso aí é uma coisa importante, porque a Câmara tem uma mania de ficar segurando as coisas, que ele fica enroscado. Então eu vi muitos deputados gostarem dessa situação, né, ele como presidente, porque ele realmente colocou as coisas para andar. Se votou a favor, se votou contra, foi outra história. Mas que foi colocado na Aí ele pauta tem foi. essa característica aí de onça acuada, né? Aí ele pega e começa a soltar. Então, Bom, deixa eu conversar com os dois pretensos candidatos agora. O Raul é voz corrente na cidade inteira, que já colocou o seu nome como pré-candidato a prefeito de Bauru. O Artêmio Caetano. professor, eu fiz 6 campanhas para entrar na Câmara, consegui a oportunidade agora, sendo suplente mais uma vez. Então eu tenho uma obrigação muito grande de fazer um bom trabalho. Eu tenho a obrigação de, qualquer que seja a minha decisão no ano que vem, de sair de alguma forma já consolidado com esse nome aí. Então, essa é a minha prioridade, essa é a minha meta. Procurar entender de tudo, eu estou procurando aprender muito. Então, no máximo você iria para uma reeleição de vereador? No máximo para uma reeleição. O meu objetivo nesse momento é principalmente aprender. Eu estou atuando em várias frentes, estou em 5 comissões da casa, né? E despende muito tempo, porque a gente tem que discutir todo assunto que aparece ali. O importante disso tudo é que eu estou muito feliz, eu estou satisfeito com esse tipo de trabalho. É uma coisa que sempre me desafiou. E o ano que vem a gente vai ter tempo de fato aí para ver se cabe mais uma reeleição aí na minha vereança. O seu Raul, o que eu ouço os chicos embaixo do pano, que eu virei chiqueiro, né? É que tem vários partidos aí querendo que você saia. Se o PV não te der partido, porque parece-me que o Gazeta está se movimentando aí para não cumprir aquilo que combinou com você, dele ser... Ele vai combinar sim. O Gazeta vai estar junto com a gente, tenho certeza que ele vai estar. Oxa. Mas o boato, o povo é fuxiqueiro, fica contando fuxico para mim. Fala porque disse que combinou lá atrás e que ele sairia deputado e você sairia prefeito. Isso. Agora o Gazeta gostaria de sair candidato a prefeito. É os fuxicos que eu ouço aí. Bom, de qualquer forma, a nossa intenção, nós estamos como pré-candidato ainda pelo Partido Verde. Estamos fazendo aí as conversações com outros partidos, até porque nós não podemos cometer os erros do passado, onde o Gazeta saiu aí com 1 minuto de televisão, né? Teve vezes que saiu com menos de 1 minuto. Às vezes que nós saímos bem foi a última vez, né? Quando o PSD
coligou na majoritária com a gente conseguiu um tempo um pouquinho maior, 2 minutos e pouquinho de televisão. A nossa ideia é que tenhamos partidos como o PR juntamente com a gente, agora o PP, né? Nesse último final de semana estivemos reunidos, eles também estão propensos a ficar junto com a gente numa possível coligação. O Solidariedade também já conversamos, também poderia vir numa possível coligação. O Dudu Ranieri temos conversado bastante, o DEM também viria numa possível coligação. E assim está indo, né? O PSB, Paulo Eduardo, tenho conversado bastante com ele. Ou seja, eu acredito que numa próxima eleição nós tenhamos uma base um pouquinho mais sólida, principalmente em termos de televisão, né? E quem sabe aí uma chapa de vereadores bastante promissora, né? Eu gostaria muito de ter, inclusive, o Artêmio, né, Artêmio, junto com a gente para poder caminhar. Já é companheiro de bancada ali na Câmara, né? É verdade. Artêmio, lá você senta à minha esquerda, aqui está à minha direita, mas nós somos muito próximos. A gente conversa bastante, sem dúvida. Eu tenho uma grande simpatia pelo Raul, não apenas como um vereador atuante, mas pela sua competência. Então, sem dúvida alguma, está endossado como um bom nome para o ano que vem. Vamos ver, né? Acho que nós estamos viabilizando uma candidatura aí. Tem bons candidatos, mas o Raul é um bom candidato. É um médico de sucesso, um empresário de sucesso e um bom vereador. Mas tem nomes bons aí. Tem uns 4, 5 nomes aí. Esse é muito bom, né, Duda? Porque isso enriquece o debate, né? Então, os candidatos a prefeito que forem inteligentes, eles vão aproveitar. O vencedor, né, ele tem que aproveitar todo o conteúdo do debate para enriquecer o mandato dele. Né? É verdade. Você já lutou na Holanda, já? Não, eu não lutei na Holanda. As duas vezes que eu fui para lá... Eu me lembro, coisa de uns 20 anos atrás, tinha um holandês que... O primeiro ocidental a vencer uma Olimpíada foi um holandês, Anton Gessing. O Anton Gessing, ele venceu ganhava o Mundial. Luta, era força, dele era força. Não, um gigante. Ele era um gigante imenso. Tal. Eu lembro, eu vi isso. E sabia um pouco de judô, né? Não tinha assim uma exuberância técnica, né? Mas ele fazia 2, 3 golpes e uma imobilização com muita competência. E como a força dele era descomunal, foi a primeira vez que um ocidental suplantou um japonês, né? E quebrou, inclusive, toda uma tradição. Foi um choque para o Japão, quando parecia que tinha caído outra bomba em Hiroshima. Né? O negócio foi realmente assim. Eu vi isso no cinema, você acredita? Não foi eu vi isso. Até hoje eles têm. Eles têm um judô muito forte, né? E o cara segurava bastante competitivo. Não adianta. Ninguém escapava. Eu tive 3 oportunidades na Holanda, em 2 delas eu fui como técnico. Fui agora e eu fui assistente técnico no Campeonato Mundial Militar, nós ficamos numa base da Marinha. Como técnico, se arrumar para mim, eu vou também. Vai também, professor? É mais fácil, viu? A gente tem mais tempo, inclusive, para descobrir o país ali. Foi muito bom. Esse lutador da Holanda... Eu tenho uma neta, não vou nem falar o nome dela, tem uma força terrível. Tem uma neta que é veterinária. Né? E quando ela era nenenzinha, ia ter uma exibição de judô lá no tênis clube. E eu falei, eu vou lá, fui convidado e tal. Nem lembro de quem era o grupo, mas acho que não era seu, não. Eu fui lá. Ela tem uma força terrível. E aí na hora de lutar, os meninos, né? Aí ela, a primeira luta, ela ia lutar com um menino. Eu fui lá protestar, né? Falei, pô, por quê? Porque não tem menina para lutar com ela, né? Tá, né? Eu falei, mas é uma injustiça, ela vai perder, né? Falou, Duda, fica quieto. Não me lembro se foi você que falou isso mesmo, mas não era você, não. Foi uma exibição lá no tempo. Eu estive lá várias vezes, mas eu não lembro da situação. Aí começou a luta, ela lutou com o gordinho, ela catou o gordinho e segurou. O gordinho esperneava as perninhas dele, não conseguia, ganhou por imobilização. Pois é. Aí fez 3 lutas, ganhou as 3 por imobilização. Aí o pai do gordinho foi protestar lá. É bullying. Entendeu? Ganhou medalha de Professor, olha, eu vou falar rapidamente, eu sei que a gente está com o nosso tempo no limite ali, mas na Federação Paulista de Judô houve uma época que os treinos eram comuns, principalmente para as crianças até 12 anos de idade, e eles tiveram que separar porque a mulherada estava literalmente baixando a porrada nos meninos, entendeu? Os moleques saíam chorando, né? Porque... eu assisti isso na exibição das equipes, na apresentação das equipes do SESI, você estava lá. O que eu vi aquelas meninas fazendo, lutam muito. O cara que se meter com uma menina daquela, ele cai do cavalo.
Não, a minha neta... meninas jovens, né? Jovens mesmo. É terrível. Tem uma Elas são muito força fortes. sobrenatural. Por falar em neto, você está bem, né? Eu vi você falando que a outra filha do Zé Eduardo entrou também em medicina. Zé Eduardo, 3 na 3. medicina. Meus Que netos maravilha, são. né? Que maravilha. Puxaram para Puxaram pro vô? Para avó. Ah, pra avó. Parabéns. O que mais, Artemio? Já que você não vai ser candidato a prefeito, vai ser candidato a vereador, o que você gostaria de falar para os telespectadores? Olha, eu quero só reiterar a confiança aí nos cidadãos e nos meus eleitores aí, de que esse vereador aqui está trabalhando bastante e honestamente. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e chamar a atenção para hoje uma audiência pública que nós vamos estar fazendo às 19 horas, estaremos promovendo, sobre essa readequação do ensino estadual, né, nas escolas públicas do Estado. A partir das 19 horas é uma audiência importante para todo mundo, porque existem pontos prós e contras, algumas coisas que têm que ser reavaliadas nessa questão da readequação das escolas estaduais, do ensino público no Estado. Muito obrigado. Doutor Raul. Não, mais uma vez eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na TV Prevê. Também a exemplo do Artemio, muitas pessoas falavam para a gente, para que você vai entrar em negócio de política, né, Artemio? O pessoal fala muito isso para a gente. Fala, né? fala. Tem a parte ruim, muito ruim, quando você, principalmente nas redes sociais, quando um cara que não gosta da forma como você age, vem lá e se acha no direito de vir falar bobagem para você, é complicado esse tipo de situação para a gente, né? A gente de televisão também é a mesma coisa, isso, né? Mas tem a parte boa, né, Artemio? Quando você consegue, com as suas ações, com as discussões, né, movimentar, né, o cenário, conseguir colocar políticas públicas implementadas, isso é muito bom, muito gostoso, verdade. Porque você vê o resultado do seu mandato tendo um bom proveito, né? Então essa parte eu realmente acho que é muito gostoso, porque a vida não é só você também trabalhar, né? É importante você chegar lá na frente e falar assim, poxa, tudo que eu fiz, né, eu acho que eu consegui fazer, né, uma boa parte, realmente para a comunidade, muito bom. E também tem o seguinte, a exemplo do Zé Eduardo, já está com os 3 filhos aí como médicos, né? Eu também estou colocando mais 2 médicos aí dentro da cidade de Bauru. E eu quero muito, né, os meus 2 filhos tenham uma cidade, encontrem uma cidade bem melhor daquilo que eu encontrei, né? Faço questão que isso aconteça de uma forma mais eficiente. Professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Até a próxima aí. Bom, eu agradeço a sua audiência. Tem algum louco gritando lá pro estúdio, lá, não sei se o telespectador está vazando, mas eu já vou chamar o SAMU aí para dar uma injeção. Não precisa, o Artemio está aqui, já o Artemio resolve. Mas se for o presidente da Câmara. Eu agradeço a sua audiência, vai trabalhar porque é assim que nós vamos vencer a crise. É verdade. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã acho que é o Pedrinho Valentim que vem aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Pedro Valentim vem. Vamos mandar pergunta para ele. Pergunta que não quer calar. Quem sabe o Pedro já traz várias cópias de CD e já distribui a fita para gente. Exatamente. Tchau.